eu sou Carla Pedreira, professora de costura criativa, feltro e encadernação na loja Tear, e hoje eu trouxe para vocês um pequeno caderninho para a gente fazer para o começo do ano. Mas antes, não se esqueça de inscrever em nosso canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber nossas notificações. Então, aqui está o material que nós vamos usar para a nossa aula de hoje. Cola branca, não é aquela cola escolar, e sim a cola para artesanato. Pincel de cerdas duras, tesoura, fio encerado, mais ou menos uns 30 centímetros, fio de cabelo, agulha número 1, é uma agulha maior, mais larga, com um furinho maior aqui atrás, um furador, uma régua de 1,5 cm de encadernação, uma espátula, um rolinho de espuma, uma dobradeira, que também pode ser opcional, papel duplex ou triplex, papel de 180 gramas, nesse caso aqui usei papel canson, um caderno brochura, aqueles cadernos bem baratinhos que a gente encontra nas lojinhas e papelarias, tecido de tricoline e uma base que nós vamos usar para recortar o tecido, para recortar o papel. Fora isso daí, ainda a gente vai usar bandejinha de plástico para a gente colocar, para ser o nosso depósito reservatório, para colocar cola. E eu trouxe aqui para vocês verem um berço de encadernação. Esse berço de encadernação pode ser substituído por uma lista telefônica antiga, velha, porque ele serve de suporte para a gente fazer os furos para costurar o caderno. Então vamos começar? Então, para começar, nós vamos pegar o caderno e tirar os grampos, que nem eu fiz aqui. Olha, eu retirei esses 2 grampos, vou separar a capa do miolo do caderno e vou fazer umas medidas para saber o quanto que eu vou cortar de papel, o duplex ou triplex. Então aqui tem 29 por 20 centímetros. O papel que eu vou cortar, ele vai ter 20 centímetros, mas eu vou acrescentar a esse 29 de 0 a 25 a meio centímetro. Por quê? Porque na hora que eu for colocar, de novo, fazer o encaixe do papel na capa, ele acaba tendo uma folguinha aqui, que para não aparecer essas folhas e para na hora que a gente ter o caderno na mão, não ficar sujando essa parte da frente aqui do caderno. Então, o que eu fiz? Eu peguei, agora a gente já pegou, eu já recortei isso daqui previamente, peguei o meu papel triplex ou duplex, um que seja de gramatura alta, acima de 200 gramas, e fiz então, cortei ele com 20, com um pouquinho mais de 29 centímetros, olha, ele tá com 29,25, quase meio centímetro a mais, quase 29,5. E o que eu vou fazer? Pego o papel, coloco em cima do tecido e recorto, deixando mais ou menos uma sobra de 1,5 cm, 2 centímetros de cada lado. Então eu pego, passo um tanto de cola no papel, venho com o meu tecido, lembrando de deixar aproximadamente uns 2 centímetros de cada lado, né? O que eu vou fazendo? Simplesmente eu vou passando a cola e vou colando o tecido. Então agora fica mais fácil da gente saber onde está colando o tecido. Então aqui eu já terminei de colar o meu tecido no papel. Se tiver espátula ou mesmo um cartão de crédito antigo, velho, não vai usar mais, passa a espátula de dentro para fora, alisando bem esse tecido sobre o papel. A segunda parte que nós vamos fazer vai ser o seguinte: eu vou virar isso daqui no avesso, pegar a minha régua de encadernação e vou cortar
o excesso de tecido, deixando essa margenzinha de 1,5 centímetro. E vou pegar também agora uma outra ferramenta que a gente usa em cartonagem e encadernação, que é o fio de cabelo. O fio de cabelo me dá uns cantinhos perfeitos. Aqui o que a gente faz? A gente pega o pincel e com cola a gente acrescenta a cola. E aqui a gente espalha, lembrando de deixar sempre cola aqui no cantinho, pra gente ter o acabamento perfeito. Veio com a espátula e vou simplesmente depositar esse tecido em cima da cola. E no cantinho a gente amassa e puxa pra dentro. Ela vem até um pouco mais pra dentro, ó. Aquilo que a gente amassa e joga, o tecido acaba vindo mais pra cá e ele tem um acabamento. A mesma coisa eu faço aqui. Então agora a gente faz a mesma coisa do outro lado. Espalho bem a cola. Eu não ponho muita cola e nem pouca cola. É uma quantidade que a gente vê mais ou menos que não pode ficar muito molhado, porque senão, dependendo do tecido, mancha. E agora, então, a gente vai finalizar esse pedaço de colar o tecido no papel com essa parte, lembrando de colocar cola nos cantinhos, porque aqui é o segredo de uma boa colagem, de um bom acabamento. Com a dobradeira, dar uma amassadinha. Com essa parte pronta, eu vou fazer o que seria o acabamento dessa capa. O que eu uso? Eu uso papel Canson e ele vai ter 0,5 centímetro a menos do que essa capa externa, tanto aqui na altura como na largura. E como a gente começa a colar isso daqui? A gente começa sempre do centro para fora. Ponha bastante cola. Como é papel com papel, então não tem problema nenhum botar bastante cola. E na folha, eu costumo fazer o seguinte, já que eu passei cola no miolo, na folha eu só passo nas beiradas. Com cuidado, a gente tenta centralizar. Bom, ele ainda úmido, eu vou dobrar essa capa. Mas eu não vou dobrar ela de um jeito que ela fique, que eu amasse a lombada dela. Eu só vou dar um formato nela por enquanto. Vou pegar o miolo e vou jogar esse miolo o máximo que eu conseguir para dentro, para que ele encaixe bem aqui, ó, bem na lombada. Se quiser, usa a dobradeira, que ela te dá mais força. E ela tá sempre deitada, quando preciso de uma força. Só que a gente não pode passar muito para não soltar esse tecido também. Então eu passo 1, 2 vezes. E agora nós vamos furar
esse caderno. Então, que nem eu falei pra vocês, eu uso o berço de encadernação para furar o caderno. Esse caderno, eu vou encaixar ele no berço, vejo se ele tá bem centralizado na capa. E aqui nós vamos fazer a furação, nós vamos furar esse caderno com o furador, que é esse daqui. Como que a gente vai furar? Lembra que sobrou a capa do caderno? Essa capa aqui, ela tem 20 centímetros, não tem? Então eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa capa e mais ou menos vou dar um risco nela. E a partir disso daí, eu vou dobrar ao meio. Eu já tenho um vinco aqui. Vou marcar 2,5 centímetros e dar um vinco, que é mais ou menos isso daqui, olha. Dobrei no meio, achei o meio. E os 2,5 centímetros eu tirei aqui e tirei aqui. Risquei, porque isso daqui é o nosso gabarito. Isso chama-se gabarito e é a partir dele que nós vamos fazer os furos no nosso caderno. O gabarito, eu vou colocar ele deitado aqui. Deixa eu virar desse lado. Tá vendo? Ele tá bem centralizado. E com o furador, como esse berço, essa parte daqui, eu consigo vazar de um lado para o outro, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o furo. Então a gente usa do muque mesmo e faz o primeiro furo. Só vou movimentar para vocês darem uma olhadinha, ó. Já fiz o primeiro furo. Os 3 furos do caderno estão aqui. Para costurar esse caderno, nós vamos usar o fio encerado. Então a gente mediu uns 30 a 40 centímetros. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar e passar a minha agulha, começar a passar a minha linha com a agulha de dentro para fora no meio. Deixo mais ou menos uns 15 centímetros de fio. Esse por baixo, então eu tenho um fio que vai ficar pra lá e outro pra cá. Puxo bem, estico bem, dou um nó simples e um nó duplo. Venho com a minha tesoura e recorto. Para terminar, a gente usa o isqueiro para selar essas pontinhas do fio. E o nosso caderninho está prontinho. A parte da costura já está feita. Lembrando que é bom a gente sempre pegar e passar a dobradeira para justamente assentar a costura e as folhas dentro da capa. Então a gente percebe que o caderno, a costura ficou aqui atrás, onde está essa linha.
e na parte de dentro a costura ficou desse jeito. Então o caderno, ele tá pronto. O que você vai fazer com esse caderno? Você vai pegar esse caderno, colocar umas 2, 3 folhas de sulfite, tanto na parte da frente como na parte de trás, deixar secando mais ou menos umas 12 horas, com bastante peso, bastante livro que tiver em casa, para justamente ele ficar retinho. Porque como a cola tá úmida, se você for manusear esse caderninho, ele vai começar a abrir, ele vai ficar penso. E aí, o elástico é opcional. Você pode ou não colocar o elástico. Como que eu coloco esse elástico? Esse elástico eu coloco com a ajuda de um ilhós e de uma ferramenta para encadernação, que seria essa daqui. Essa é uma crocodile, que a gente aplica o ilhós. Eu faço o furo, simplesmente eu encaixo isso aqui, aperto e faço o furo. Coloco uns 30, 35 centímetros de elástico, deixo uns 2 dedos para fora do caderno, então ele tá duplo, com 2 dedos para cá. Encaixo o ilhós. Esse é um ilhós colorido, mas existe de todas as cores, prateado, dourado e outras cores. Encaixo, aperto e aí eu amasso ele abre, ele segura o elástico. Aqui eu costumo cortar o excesso e com o isqueiro eu venho, dou uma queimadinha nos 2 lados para justamente ele não desfiar. E o caderno, depois de seco, que a gente faz isso. Depois que a gente deixou eles 12 horas mais ou menos secando, com aquele monte de peso em cima para ele ficar bem retinho, a gente coloca esse elástico com ilhós, é um elástico comum, colorido nesse caso, e o caderno fica prontinho. Então hoje nós fizemos esse caderninho e ele é uma peça, um preço baixo, um custo baixo para ser feito, ao redor de R$7. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar seu comentário aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal da Loja Tear. Os meus contatos estão aqui embaixo, caso vocês queiram me escrever ou tirar alguma dúvida. E a gente se vê em breve. Um beijo, tchau!